Oferecimento My Café, um café para cada momento do seu dia. BR Marcas e Patentes, sua marca, o nosso maior patrimônio. Fortpac Embalagens, Avenida Carlos Sales Bloch, 1075, fone 4522-6700. Uptime, a primeira escola de inglês do mundo com realidade virtual e aumentada. O Conde Barbearia, a nobreza tem a sua cara, 2449-3023. Café Corporativo, Canal 25, eu sou Aguinaldo Oliveira e voltamos aqui hoje para mais uma semana do Café Corporativo, mais uma aula dessa universidade que é o nosso programa, hoje trazendo aqui uma pessoa fantástica que foi meu professor de coaching, que foi o responsável pela minha formação há alguns anos atrás, Robson Martins. Robson, obrigado por ter vindo ao nosso programa, o Café Corporativo. Aguinaldo, sou eu quem agradeço. Realmente é um prazer estar aqui depois de te ver, acho que um ano e meio atrás. E ver aqui você, e agradeço primeiramente o público que nos assiste, seu telespectador, a todas essas pessoas que estão aqui fazendo esse programa fantástico. Eu espero contribuir de alguma forma para que esse programa, rico da maneira com que ele é, possa, nos poucos momentos que aqui vou estar, contribuir com alguma experiência da nossa vida. Robson é mestrando em neuromarketing pela Universidade da Flórida, é Master Coach pela BCI nos Estados Unidos, é autor de 7 livros, sendo 2 e-books, é palestrante internacional, palestrou já no México, nos Estados Unidos e na Europa e formou mais de 3.200 coaches por todo o Brasil. Este é Robson Martins. Robson, eu convoquei você para estar conosco aqui hoje e nós vamos falar sobre isso, coaching. O que é coaching? Bora, foi uma convocação mesmo. Eu lembro que você me intimou, Robson, eu quero você lá no programa e saiba que realmente é sempre um prazer estar falando para um público que, embora esse nome coaching hoje é muito mais disseminado pelas próprias mídias, pelas revistas, pelos jornais, muitas pessoas ainda não sabem o que significa. E eu não quero me prender aqui só à palavra coaching, que é treinando, que vem do coach treinador, mas eu diria para você que, até explico isso nos meus treinamentos, como você mesmo já disse, que participou de um treinamento conosco, que coach, 2 palavras precisam estar nessa definição, processo e resultado. Então, o que seria coaching? Coaching é um processo que o coach, o profissional habilitado, faz com o coachee, que é a pessoa que passa por um programa de coaching, mas em busca de um resultado, seja na vida pessoal, na vida profissional, isso pode servir para empresas, grupos, indivíduos, desde que seja feito com um profissional habilitado, que tenha conhecimento de técnicas, de ferramentas, cujas técnicas e ferramentas de coaching são validadas cientificamente. É muito importante que o coaching em si, ele vem de uma série de ciências, principalmente da psicologia cognitiva, da psicologia positiva. E através de um programa de coaching nós conseguimos potencializar as habilidades de um ser humano. Então, quem quer mais para a sua vida pessoal ou profissional, procura um programa de coaching ou até, às vezes, um treinamento para conhecer um pouco mais dessas ferramentas. Então, ele é um programa que só é válido quando tem resultado. Exatamente. E para ter esse resultado, precisa de alguns quesitos. Entre eles, um coach que faça com muita ética, com muita responsabilidade e que tenha passado por um curso de formação. E um coachee, que nós chamamos o cliente de coachee, que deseja algo. E muitas vezes o cara nem sabe o que é, mas através de ferramentas e técnicas, nós, como coach, conseguimos encontrar um objetivo, um propósito ou um sonho da pessoa que está passando por um programa de coaching. Perfeito. Agora, o público tem sempre aquela curiosidade. O coaching é uma coisa recente? Nós podemos dizer que o coaching está na moda? Então, se eu pudesse dizer recente, né, até esse termo recente ficou um pouco difícil de explicar. Mas nos últimos 10 anos, sim. Porque só como coach nesta área eu estou há 10 anos, embora eu sou treinador há 20 anos. No Brasil, essa palavra coach está sendo disseminada agora de forma bastante intensa, mas quando eu me formei, eu tinha que explicar totalmente isso. Hoje você no Facebook, no YouTube, nas redes sociais, nas revistas, grandes revistas hoje falam de coach. Então não é algo tão recente. E se fôssemos buscar a origem disso ainda, poderia falar para você que nos Estados Unidos e Europa é coisa de mais de 30, 40 anos.
Mas vem a palavra de muito antes ainda, quando o coach era chamado como aquele que levava alguém do ponto A para o ponto B, condutor de carruagens. E, na verdade, é isso que nós fazemos. O coach, ele ajuda as pessoas a realizarem coisas, só que ele usa técnica e ferramenta. Então, é recente? Eu digo para você que nos últimos 10 anos está de forma bastante intensa no Brasil. É modismo? Cara, é uma profissão que veio para ficar. É uma profissão que cresce, a segunda que mais cresce no mundo. A primeira é a TI, a segunda que mais cresce no mundo. E você pode analisar que cada vez mais vai afunilando esse profissional. Quem quer fazer isto com competência, com habilidade, tem um mercado maravilhoso. Mas eu percebo que hoje muita gente se diz coach. Por isso que você disse que o profissional ele tem que estar habilitado por uma escola de boa qualidade, uma formação acadêmica interessante, é isso mesmo? Então, eu não diria nem uma formação acadêmica. Hoje existe no Brasil, aqui não vou citar nomes, mas existem instituições sérias que vieram para trazer o coach para o Brasil de forma sólida, aonde você passa por um treinamento de alguns dias e esse treinamento ele tem fases que acontecem. Então, quem quer ser coach, ele precisa, em primeiro lugar, ter desejo de aprender e quebrar uma série de paradigmas. Porque tem muitas coisas que nós aprendemos na nossa vida que através do coach a gente vê que isso já caiu até de moda. Em primeiro lugar é isso. Segundo, ele precisa procurar uma instituição séria que forme essa pessoa, que capacite ela com ferramentas sólidas, que possa fazer com que outras pessoas, grupos ou empresas, atinjam resultados. E terceiro, não é apenas um curso de final de semana que a pessoa pode se habilitar como coach. Ele é certificado. Mas é o estudo dele constante, é ele seguindo essa carreira, aprofundando, lendo. Olha que coisa interessante, Aguinaldo. Nós temos no Brasil hoje comprovações científicas nossas, revistas científicas de cases nossos. Sabe que isso não existia na minha época, eu falo na minha época, tem aqui quase 50 anos de formação não existia. Sim. Todas as nossas pesquisas científicas eram de fora, então era de forma americana, do europeu, que tinham lá dados científicos, nós trouxemos para cá. Hoje, existem instituições sérias que estão trabalhando aqui para buscar dados científicos para comprovação disso. Fora os cases que a gente tem aí, um montão para contar para você, se você quiser, viu? Ah, com certeza, você vai contar alguns já já. Agora, antes de contar o case, me diz uma coisa, o que um coach, que benefício ele tem quando ele cumpre de início ao fim um programa de coach? Muito bem, então, lembrando, coach é a pessoa que passa por um programa de coach. E coach, estou explicando esses termos porque, muito embora eu e você estamos familiarizados, a pessoa que nos assiste, realmente ela precisa entender esses termos. Então, coach é quem passa por um programa de coach. Um coach, quando ele passa por um programa de coach, é porque normalmente ele tem algum gap na vida dele, alguma coisa que ele já tentou fazer isso de outras formas e não conseguiu. Pessoas que têm objetivos e propósitos na vida, isso talvez não esteja claro para ele. Então, um dos principais, aqui vou falar um pouco mais para você mais adiante, mas um dos principais ganho que um coach tem é clarear na frente dele, através do que nós fazemos no programa de coach, o que ele quer, o que ele deseja. Quando isso está claro, quando realmente ficou transparente para ele, então nós conseguimos assessorá-lo a atingir esse objetivo através das sessões de coach. Se isso não estiver claro, nem eu, nem ninguém, não importa se é master coach, não importa se é experiente, a pessoa não consegue performar. Então, eu às vezes gasto 1, 2 sessões querendo saber o que realmente a pessoa quer. Depois disso, as ferramentas vão evoluindo durante o processo. Ou seja, se ele quer e se tem um monitoramento, clareza, pronto. Vai. Sim. Tem outros quesitos também, né, Aguinaldo? Mas a gente fala isso mais para frente. Vamos falar, até porque o assunto é longo. Nós vamos agora conhecer um quadrinho novo aqui, que é o Café Expresso, que é a dica do Café Expresso. Em seguida, vamos para o intervalo. Na volta do intervalo, eu tenho pelo menos mais 3 ou 4 assuntos que eu quero falar com você, Robson. Ok. Segue aí. Café Expresso, aqui com uma dica importante. O que o século XXI nos trouxe foi a tecnologia, os smartphones, os aplicativos de mensagem. Nós ficamos o tempo todo plugados, ligados em tudo que está acontecendo, não queremos perder um minuto e trouxe um hábito um pouquinho problemático, né? Um problema grande, inclusive, de querermos usar o celular enquanto dirigimos, principalmente para ler mensagens
e, mais ainda, para digitar. Então imagina um cidadão digitando a mensagem enquanto dirige. Ele não presta atenção no trânsito, porque ele quer digitar a mensagem e ele pode causar um acidente. E aí, meu amigo, imagina uma pessoa como você, cidadão honesto, trabalhador, causar um acidente, atropelar alguém, sabe o que pode acontecer? Você ter problemas com a justiça. Pior que isso, ter problemas com a sua consciência depois. Então vai por mim, aceita essa dica, não digite enquanto você dirige. Um abraço e vamos para o intervalo. Em modernas instalações e sob direção do Dr. Carlos Alberto Basso, nossa clínica preza por um atendimento humanizado e garante ambiente seguro, agradável e com fácil estacionamento. Tudo isso para atender a você e sua família com o que há de mais moderno em tecnologia vacinal. Instituto de Vacinas Jundiaí, Rua Barão de Tefé 405, Anhangabaú. Se você curte o conteúdo do Café Corporativo, se você gosta dos nossos assuntos, imagine que você pode levar tudo isso para sua empresa em forma de palestras. Atendimento@cafecorporativo.com.br. Faça um contato conosco e nós iremos até você. De volta aqui depois do intervalo com o Robson Martins. Grande Robson, grande mestre. Robson, nós estávamos falando de benefícios a favor de um coach que cumpre um programa de coach. Conta um pouco mais para mim, me dá algum case, me conta alguma coisa. Aguinaldo, eu acho que essa é uma das perguntas que não só você fez de forma muito oportuna, mas que eu tenho o prazer de responder. Porque uma coisa é você levar um conteúdo técnico, uma metodologia, uma ferramenta para alunos que se formam dentro dos nossos treinamentos e este aluno conseguir performar outras pessoas. Quando você fala do benefício de um cliente, e eu estava dizendo no bloco anterior sobre a clareza, eu tive uma cliente que ela chegou no meu escritório para fazer uma sessão de coach e ela realmente começou a falar da vida dela, que ela queria abrir uma franquia, que ela queria realmente decidir a vida dela a respeito do lado profissão. E eu olhava para ela, olhava o jeito dela, fiz mais perguntas, mas eu não consegui entender muito bem isso, por mais que nas palavras dela era a área da carreira que ela queria o objetivo. Eu falei para ela assim, no final de 40 minutos, uma hora de sessão, falei assim, ok, nós vamos trabalhar isso melhor na próxima sessão para a gente poder alinhar e até fechar o contrato com você. Acredite. Na outra sessão eu fiz uma pergunta para ela. E a pergunta foi, você quer a sua carreira porque você quer ser uma líder e ter esta empresa nas mãos? Ou porque você realmente gostaria de salvar o seu casamento? E quando eu falei isso, que ela se emocionou, ela não sabia que o coach poderia ajudar com que ela salvasse o casamento dela, que ela se estruturasse de forma melhor, para então, em casa, emocionalmente, ela estar bem e poder investir na carreira. Então a clareza num processo de coach, o coach precisa estar muito alinhado a isso, para entender o que está por trás da fala de um coach, de um cliente, porque nem todos dizem realmente, pela boca, o que está sentindo no coração. E o mais importante, são através das perguntas que nós fazemos isso. É isso que eu queria te falar, porque eu percebi que você, mesmo notando que o problema não era aquele, você não afirmou que não era. Sim. Você, através de perguntas, descobriu. Por que o coach não aconselha? Por que ele só pergunta e não aconselha? Existe uma série de coisas que o coach não faz. Por exemplo, as pessoas perguntam para mim assim, Robson, coach terapia, coach mentoria, coach e aconselhamento. Em primeiro lugar, tem uma diferença muito grande entre o coach e quem aconselha, que existe a profissão de aconselhamento, de mentoria, de consultoria e o terapeuta. Se eu pudesse falar de uma forma singular, o coach ele tem foco no futuro. E o terapeuta ele tem competência, através da faculdade que ele fez de terapia, de psicologia, para poder mexer no passado dessa pessoa e tratar o passado. Então o terapeuta, por exemplo, pode fazer sessões com uma pessoa que é patológica. O coach tem que observar se essa pessoa não está em um processo de patologia, porque o coach ele é muito forte, muito fincado, ele tem um pragmatismo muito grande e foco no futuro. E o coach se isenta de algumas
diferenciais da mentoria. Por exemplo, tem coach que é coach mentor, usa técnicas de coach para fazer sua mentoria. Tem psicólogos que usam técnicas de coach para fazer melhor a sua terapia. Mas o coach não tem a habilidade e nem o conhecimento para tratar o passado, que isso é uma área exatamente da terapia e da psicologia. Entendi. Então, me dá um exemplo de uma ferramenta de coaching, porque quando nós estudamos coaching, nós estudamos muitas ferramentas. Eu gostaria, Robson, que você trouxesse alguns exemplos até para desmistificar para o nosso telespectador, para ele entender o que exatamente se faz dentro de uma sessão de coaching. Muito bem, então vamos lá. A partir do momento que nós traçamos ali, sabe que o objetivo está claro, a pessoa vai começar a andar dentro desse objetivo. Então, existem várias ferramentas que nós aplicamos dentro de um processo de coaching. Chega o momento que ela está decidindo realmente ir atrás do objetivo dela. Então, vai aqui o exemplo de uma ferramenta que nós chamamos de ganhos e perdas. Muito embora você pode ter visto isso na administração de forma diferente, quando nós aplicamos a ferramenta de ganhos e perdas dentro de uma sessão de coaching, nós trazemos para o cliente uma visão ampla do que envolve uma decisão. Por exemplo, uma decisão envolve motivadores, mas também sabotadores. Nem sempre as pessoas decidem só porque ela quer ganhar. Ela pode estar decidindo pelo que ela não quer perder. Sim. Quer ver uma coisa interessante? Você decidiu estar aqui fazendo esse programa e, modéstia à parte, com muita competência, Obrigado. Tá? De verdade. Agora você vem aqui, você está se exigindo de você estudou mais como que entrevista, você prepara todo o seu conteúdo. Tem dor para isso. Tem tempo seu para isso. Quando alguém quer algo, não sabe o que vai aparecer no meio do caminho. E se ele não identificar os sabotadores dele, isso está claro no papel dele, quando ele for correr atrás do objetivo dele, vai aparecer um monte de crenças limitantes que vão impedir ele de realizar. Que ele não estava preparado. Não estava preparado. Então uma ferramenta como ganhos e perdas mostra não só o que a pessoa vai ganhar quando atingir aquele objetivo. Por que as pessoas param de fazer regime e começam na segunda-feira de novo? Quantas pessoas você e eu conhecemos que começaram a fazer inglês e pararam? Quantas pessoas não conseguem manter um casamento 3, 4, 5 anos? Talvez os nossos pais mantiveram durante 20 anos, 50 anos. Olha hoje, quantos relacionamentos eu trato dentro de sessões de coaching de pessoas que não entenderam que casar é uma tomada de decisão. Tem ganhos e tem perda. Toda decisão tem perda. Mas nós, quando estamos motivados a fazer algo, nós não olhamos para as perdas. Me responda em poucas palavras. Diga. Tudo isso que você está falando, tem gente que é incoachável ou uncoachable, como nós falamos em inglês? Me perguntam isso. Todo mundo pode passar por um processo de coaching? Se eu dissesse que não, eu estaria contra, inclusive, meus princípios de valores, porque eu acredito que toda pessoa pode mudar, desde que ela queira. Dale Carnegie, ele fala no seu livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que eu posso até fazer com que você me dê a sua carteira, colocando um revólver no seu ouvido e falando assim, me passa a sua carteira. Não é o seu desejo e você vai me dar. Mas ter a vontade de mudar é um princípio básico para que uma pessoa possa passar por um programa de coaching. E o que é mais importante, o cliente que não tem esse desejo, muitas vezes é porque o coach não fez a pergunta certa para explorar nele, ou pela dor, ou pelo prazer, o propósito e o sonho que ele quer. Então, eu digo para você, se a pessoa quiser, qualquer cliente, alguns dão um pouco mais de trabalho, outros menos, mas você consegue fazer um programa de coaching bem feito. Quer, Quer. chega lá. Ela quer, ela vai saber dos desafios que ela tem que enfrentar. E isso eu que vou fazer pergunta para ela na hora do programa de coaching. Muito bom. Nós temos um minuto e meio pela frente aqui. Eu quero te perguntar uma outra coisa agora. Diga. Uma pessoa, eu tive a oportunidade de aprender coaching com você, um curso certificado. Eu estive lá, eu me preparei, eu me formei. Sim. Vale a pena estudar coaching? Para que profissões eu poderia estudar coaching? Só para ser coach? Olha, ou eu posso estudar coaching para fazer outras coisas da minha vida com maior performance? Eu diria para você, nessa sala onde eu estou gravando com você, tem outras tantas pessoas aqui na sala que estão fazendo trabalho de bastidor, certo? Estas pessoas, para que eu pudesse estar aqui, e até agradeço cada profissional que está aqui, elas me prepararam um pouquinho antes de eu entrar,
me deixando com calma, falando para você, fique tranquilo, vamos fazer o nosso bom trabalho. Eles estão lidando com gente. Então, qualquer ser humano que lida com gente precisa entender de gente. Como é que aquele senhor que está atrás da câmera, que ele virou para mim e falou assim, olha, pode se posicionar assim, fica tranquilo, se precisar a gente volta. É o trabalho dele me deixar tranquilo para eu fazer o meu trabalho. Só que isso, muito embora ele não passou por um curso de coach, é uma habilidade que ele precisa ter na profissão dele. Então, em qualquer profissão, nós precisamos ter habilidade com gente. E por incrível que pareça, mesmo pelo avanço da tecnologia, terá sucesso hoje e amanhã quem entender de comportamento humano. Porque a forma de vender, a forma de se relacionar está mudando completamente. Quando a gente fala de um aplicativo, quando a gente fala de um celular, acredite, vai por trás disso tudo, por isso que eu estudo muito neuromarketing, está o quê? A ciência do comportamento humano. Muito bom, Robson Martins, mais uma vez obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Café Corporativo, daqui a pouco vai lá para a Barbearia O Conde, onde nós vamos gravar o Mais Cafeína. E Robson foi grande responsável por parte disso que vocês veem aqui nesse programa, no Café Corporativo e na minha formação. Muito obrigado, Robson. Valeu, muito obrigado a você. Até daqui a pouco. Aqui na Barbearia O Conde, esse é o Mais Cafeína. Voltamos aqui para falar um pouco sobre aquele assunto que nós debatemos lá com o Robson Martins. Robson, que é uma pessoa que realmente inspirou muita gente ao longo de sua carreira, e uma das palavras que ele mais repete nas palestras, nos cursos que ele dá, é inspiração. Robson, de fato, inspiração é algo fundamental para a evolução do ser humano. Nós achamos que nós já temos bem definidos os nossos objetivos. Quando somos adolescentes, temos a mania de repetir todos os dias que temos a cabeça feita, que isso, que aquilo, que sabemos o que queremos, mas na realidade a maioria das pessoas não sabem o que querem, e para elas poderem saber o que elas querem, elas precisam de uma orientação, não no sentido só de orientação pedagógica da coisa, mas às vezes elas precisam de alguém que faça perguntas, que entenda, com quem elas possam conversar. E a inspiração vem à medida de que aquele ser inspirador, daquele personagem inspirador, toca em um assunto que faz realmente a diferença na sua vida. Muitas vezes a evolução do ser humano, ela se dá por um problema, ela se dá por um desafio, por uma adversidade que ele precisa superar. Se nós não tivermos nenhum desafio, nenhuma adversidade na nossa vida, muitas vezes também a gente não vai criar anticorpos ou força ou um poder de superação para poder ir em frente. Então, a superação é fundamental, a inspiração é fundamental. O coaching, ele hoje é uma ação usada, como diz o Robson, para a gente chegar a um determinado resultado. E qual é esse resultado que você quer? Uma forma de você saber qual é o resultado que você quer é perguntando isso a si próprio. Qual é o resultado que você quer? Como seria a sua vida ideal? Alguns autores chamam isso de ideal de vida, mas você pode trocar também. Qual seria a sua vida ideal? E a partir do momento que você tem a sua vida ideal na sua cabeça, ou seja, você tem ali na sua cabeça quase que um ensaio mental do seu ideal de vida, aí você trabalha por exercê-lo, por tornar aquilo real na sua vida. O coach, que é o profissional que faz esse trabalho, ele usa da sua capacidade de perguntar, ele usa da sua capacidade de provocar, de cutucar e de verificar quais são as soluções que você próprio encontra para a sua vida. Porque se você não der soluções para a sua vida, não adianta, a solução vem de outro. A inspiração é uma coisa que ela é criada através da provocação, mas ela é consumada dentro de você. Em algum momento, alguma coisa na sua vida vai acontecer, em algum momento, alguém vai te falar alguma coisa e você vai pensar assim, puxa, era tudo que eu precisava ouvir e a partir de hoje eu serei outra pessoa. Então, meu amigo, se você consegue fazer isso sozinho, ótimo, mas olha, não se preocupe não, a maioria das pessoas precisa
de uma ajuda profissional. Então, se você é uma dessas pessoas que está patinando e não consegue chegar nos seus resultados, procure alguém que possa te ajudar. Se você quiser conversar um pouquinho com o Café Corporativo, manda um e-mail para mim, aguinaldo@cafecorporativo.com.br, e a gente vai interagir. E eu volto a semana que vem para falarmos um pouquinho mais a respeito do mundo corporativo. Até lá! Oferecimento My Café, um café para cada momento do seu dia. BR Marcas e Patentes, sua marca, o nosso maior patrimônio. Ford Pack Embalagens, Avenida Carlos Salles Bloch, 1075, fone 4522-6700. Uptime, a primeira escola de inglês do mundo com realidade virtual e aumentada. O Conde Barbearia, a nobreza tem a sua cara, 2449-3023.